porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. Filhos, se vocês participaram da missa ontem todos, e vocês ouviram a homilia, ontem na homilia nosso Senhor nos ensinou em que consiste o amor. E ontem nós lemos: o amor consiste em que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima pelos nossos pecados. São Paulo diz numa passagem que nosso Senhor, por causa disso, nos deu poder de sermos seus filhos. Nós, batizados, somos filhos de Deus, amados por Deus. Ontem nós vimos em que consiste. Hoje, São João acrescenta algo àquilo que ele disse ontem. Ele fala de uma realização plena do amor de Deus para conosco. Mas, se alguém questionasse, poderia dizer: mas não bastava que Deus nos tivesse dado o seu Filho? E nosso Senhor diz: não basta que eu dê a vocês o meu Filho. Eu quero dar a vocês a permissão, não só de verem os seus pecados perdoados, mas ao mesmo tempo a permissão de vocês conhecerem o meu amor e permanecer no meu amor, que é para nós o céu. A graça de nos sentir e experimentar uma comunhão de amor com o próprio Deus. Para nós é impossível, né? Deus, nós somos criatura. Criatura não entra em comunhão com o Criador por uma relação pessoal. Essa obra aqui, se tivesse sido eu que fiz, ela é obra das minhas mãos, mas ela não se relaciona comigo. Eu me relaciono comigo quando eu vejo que fiz uma boa obra e eu me glorifico de mim mesmo. Mas Deus está permitindo para nós experimentar algo que é dele, que é da sua própria personalidade, da sua pessoa divina, que é a caridade. Nosso Senhor diz: Deus é amor, quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Existe um lugar onde o ser humano e Deus podem se encontrar e se tornarem um, e esse lugar é o amor. Então ele diz: nisso se realiza plenamente o seu amor para conosco. Então, na verdade, o amor de Deus para conosco não é só ter dado Jesus para nos salvar, é nos dar também, para além disso, sem mérito nenhum nosso. Talvez nessa parte nós tivéssemos qualquer mérito, que é amar a Deus com o amor que o próprio Deus colocou dentro de nós. Uma vocação é isso. Eu explicava para vocês hoje à tarde aqueles conceitos. A prova de que alguém ama a Deus é se alguém é capaz de dar a sua liberdade, dar a sua vida por amor a Ele e por amor àquilo que Ele ama. E eu dizia: Deus ama as almas. Se alguém deixou tudo por Deus, nosso Senhor disse para São Pedro: vai receber 100 vezes mais nesse mundo e no futuro a vida. Então não é que fica sem paga. Quem deixou tudo para viver o amor de Deus nesse mundo para o bem dos outros, esta pessoa deu a Deus o que ele merece. Então, a Igreja Católica chama a vida consagrada de vida perfeita, o estado de perfeição. Estado de perfeição não é que todo mundo que está nele seja santo e perfeito, é que aquele estado de vida te permite viver a perfeição no seu grau máximo. E a perfeição, nós no dia da profissão dizemos isso, é a perfeição da caridade. O que o religioso professa? A plena caridade. O que é a plena caridade? Abandonar a si mesmo por amor a Deus e por aquilo que Deus ama, pelos outros, pelas almas. Né? Então, o padre não ama as coisas. Nós organizamos as coisas para que as almas encontrem Deus através delas. Alguém me mandou uma mensagem outro dia sobre a capela, dizendo que tinha ficado muito emocionado. E eu disse: então vem adorar aqui, porque eu não fiz a capela para ser elogiada, eu fiz a capela para que através dela as pessoas encontrassem Deus, porque as coisas são coisas, não é? Mas se a nossa intenção é revelar Deus através delas, até das coisas mais simples Deus se usa
para falar a nós, veja lá, das coisas mais belas. Né? Mas o que nós amamos? O que Deus ama. E Deus ama as almas. E pelas almas, alguém deveria estar disposto a tudo. Nosso Senhor então diz: aqueles que fazem isso, realizam em si plenamente o meu amor. Não é só perdoar os nossos pecados que consiste o amor de Deus. É permitir que nós o amemos também. Veja, entendam isso. Tem gente que tem medo do pecado porque tem medo do inferno. Nós não deveríamos ter medo do pecado porque, querendo ou não querendo, nós vamos cometer. A própria Bíblia diz que pelo menos 7 vezes por dia, mesmo que não quer pecar, vai pecar. O pecado não deveria nos aterrorizar. O que deveria nos aterrorizar é ver um amor tão grande que nós poderíamos receber, estar totalmente entregue, sem exigir nada, e nós procurarmos uma coisa que não é o amor, sabendo que o amor existe. Depois, querer dar a Deus uma coisa que Ele não precisa. A única coisa que eu posso dar a Deus que Ele precisa é o amor que Ele botou dentro do meu coração, porque uma vez que eu amo a Deus, Deus, Ele diz aqui, né, realiza plenamente o amor dele conosco. Qual é o amor dele conosco? Eu tenho a plena confiança no dia do juízo, eu não vou ser condenado. Santo Agostinho conceitua o amor de um jeito que o pessoal não fala muito. Usa só um dos conceitos dele de pecado e esquece do outro. O outro conceito de pecado para Santo Agostinho, que é o que os franciscanos usaram mais, é este aqui. Pecado é não aceitar receber todo o amor que Deus tem para te dar e pegar o que você tem e dar para uma criatura ao invés de dar para ele. Ou seja, não deixar que Deus te ame, Deus quer te amar e você não deixa. Por que você não deixa? Porque você pega o seu coração e ao invés de dar a ele, dá a algo que é inferior a ele. A coisas ou a pessoas que são inferiores a Deus. Qualquer coisa ou qualquer pessoa, não importa se é casado. Se for casado e amar mais o seu esposo ou a sua esposa do que a Deus, você peca. Se for padre, amar mais as coisas do que você faz do que a Deus, você peca. Então, para Santo Agostinho, o pecado é não amar e não aceitar ser amado. Eu dizia outro dia no homilia, os jovens se reviram nos seus sofrimentos, dizendo que querem experimentar o amor e ser amados, e ao mesmo tempo rejeitam o amor, né, como se ele fosse um engano. Nosso Senhor está aqui, está se dando, nos chamando para um amor maior, e nós não, porque eu tenho que ser feliz. Nosso Senhor diz: olha, ser padre é ser feliz, ser freire é ser feliz. Existe um lugar melhor do que o paraíso de viver em Deus? E a alma diz: não, mas e o futuro? Mas e se eu ficar doente? Mas e se eu não tiver um lugar para dormir e para comer? Veja, eu dizia para vocês na formação, o amor que Jesus tem por um padre é o mesmo amor que ele tem por Jesus Cristo. Deus não cuidaria de um padre? O Senhor diz: até os lírios do campo que de manhã florescem, de tarde secam, o nosso Senhor cuida deles. Os passarinhos, nosso Senhor cuida deles, e não cuidaria de nós? O que você vai comer, vestir, dormir? Eu acho muito interessante as pessoas desse mundo. Elas avaliam a credibilidade do coração de um padre para dizer: ajuda esse padre ou não ajuda? Ele é digno, é não digno da minha ajuda, ou do meu crédito, ou será que a obra dele é segura, não é segura, é válida ou inválida? Vejam bem, os padres serão juízes das ovelhas para quem ele pregou. O padre será avaliado por alguém desse mundo, se ele é bom, se ele não é, se ele é digno de crédito ou não. Saibam vocês, o padre, ele age na pessoa de Cristo, ele é juiz. Ele pode ser o que for nesse mundo, na eternidade ele será juiz daquilo que ele nos ensinou. Um padre não está sob o jugo, ou sobre a lei, ou sobre o critério de ninguém nesse mundo. São Paulo disse isso: eu não julgo a mim mesmo, deixo que Deus faça isso. E se o padre viveu isso aqui que São João diz, nisso consiste o amor, que vocês tenham confiança no dia do seu julgamento. Se vocês permanecem no meu amor, eu permanecerei com vocês e vocês comigo. Mas nada nesse mundo pode quebrar isso, nem a morte. O amor é mais forte do que era, dizia o irmão. Então, um religioso, ele não teme a não ser perder o amor de Deus. Os santos que chegaram a essa graça muito cedo, como São Felipe Neri, São Francisco, eles tinham muito medo de perder isso.
Então eles davam jeito de se humilhar na frente do povo, né? Eles davam jeito de perder o apreço das pessoas. Hoje a gente busca a aprovação das pessoas, como se o mundo fosse digno de nos julgar. Mas quem nos julga é o amor de Deus. Então São Francisco também, que foi santo muito rápido, porque São Francisco com 24 anos se converteu, com 47 morreu. Então assim, eu já tenho mais tempo de vida religiosa do que São Francisco viveu, né? No entanto, ele chegou à santidade muito rápido. Então tinha muito medo de perder quem? A Deus, o amor de Deus, que eles já tinham conhecido. Então é claro que nós ainda estamos lutando aqui. Na verdade, é porque eu dizia para vocês, né? A primeira pergunta para saber se tem vocação é se eu experimentei o amor de Deus. Se eu não experimentei, claro, eu vou buscar um monte de coisas aí, né? Um monte de projetos, dúvidas, medo e tudo. Se eu experimentei, a segunda pergunta é o que eu sou capaz, então, de fazer por esse amor. A gente vê tanta gente fazendo loucura de amor. Tem gente que mata em nome do amor, tem gente que sai daqui e vai lá na China, atrás da pessoa amada, tem gente que oferece sacrifício e mais sacrifício para conquistar uma moça, para conquistar um rapaz, né? Se humilha, beija o chão quase. Então nós, que conhecemos o amor de Deus, o que estaremos dispostos por ele? Depois, se conhecemos o amor e somos capazes de algo por ele, por que nós ainda dissemos que temos dúvida e não sabemos, e que o trabalho, e que não sei, e vai que não dá certo? Então, na verdade, nós ainda temos que nos questionar sobre se nós sabemos realmente o que é o amor. O amor não é nada que pudesse nos prender e nos fazer mal, que o amor liberta. E quem é um prisioneiro do amor é feliz, como os santos cantavam, né? Aquela mulher do Cântico dos Cânticos, que saía atrás, chorando, procurando o seu amor, porque ela estava prisioneira dele, cativa, andava atrás, procurava. Muitas mulheres no mundo fazem isso atrás de um homem, cativas, dominadas pelos afetos, né? Se humilham, se arrastam atrás de alguém de carne e osso, que não é capaz de dar a plena felicidade. Ou um homem atrás dos seus bens materiais, se arrastando, jovem, não, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Eu atrasei um ano da minha vocação, de dizer sim a Deus. E eu fazia exatamente isso, trabalhava de domingo a domingo, achando que eu poderia, sei lá, ajudar os meus pais, qualquer coisa digna, não é coisa ruim não. Mas não tem nada maior do que Deus, nem nossos pais. Né? E aí eu fiquei um ano pensando assim, não, vou estudar, vou trabalhar, e trabalhava bem, já estava numa boa posição no trabalho, achando que era alguma coisa. Só que, na verdade, o coração de quem foi chamado para Deus tem um desejo de amar que é maior do que todas as coisas. E não só de amar, não, de ser amado também. Então, nós queremos também que nos amem de um jeito que a gente não encontra quem é capaz. Se um padre, alguém que foi chamado para ser padre, escolhe não ser e resolve casar, você vai ser a frustração de uma mulher. Saibam disso. Eu conheço vários. Por quê? Porque você não vai dar conta de se sentir satisfeito. Você vai botar um peso nas costas dela como se ela fosse culpada. Ela não é. Ela não é. Simplesmente, o amor que ela tem não é suficiente para o seu coração, que você foi chamado para ser padre. Então sempre vai ficar uma faltinha lá dentro do coração. Quando eu tinha 18 anos no seminário, um senhor me disse isso. Ele era o nosso cabeleireiro. Seu baixinho, tinha 1,5 m. Ele resolveu dar um jeito de se aproximar da vida dos seminaristas e do seminário, sendo o nosso barbeiro. De graça, ele de graça. Só que ele queria estar lá dentro, estar perto, estar inserido. Casado, 3 filhos, da igreja, de pastoral bonitinho, esposa bonitinha, vida quadradinha, mais de 60 anos de idade, senhor gentil, alegre, muito boa pessoa, né? Buscava a santidade. Foi cortar logo o meu cabelo, e Deus sempre dá graça de experimentar essas coisas. Foi cortar o meu cabelo e em determinado momento eu tinha cabelo. Não pensei que era isso. Eu tinha cabelo, bastante, cabeludo ainda. E aí ele cortando o meu cabelo, botou a mão no alto da minha cabeça e disse assim, sabe uma coisa? Eu sou feliz.
Aí eu pensei assim, claro que é feliz, né? Conheci a família dele. Eu falei, que bom que você é feliz, seu Antônio, seu Toninho. Que bom que você é feliz. Eu disse, não, sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Quantos anos você tem? Eu disse, a minha idade. Quando eu tinha a sua idade, eu era lá do interior, do norte do Maranhão, assim, eu queria muito ser padre. Só que na minha cidade não tinha, eu padrinho uma vez ou outra. Né? Eu queria muito ser padre e assim, não sabia o que fazer, porque não tinha assim, com quem conversar e tudo. E aí eu sei que o tempo foi passando, estava ali e eu me casei. Mas eu sou feliz, sabe? Pois é, isso é feliz. Tem que correr aqui nós duas vezes. Mas, assim, quando eu vou na missa, assim, quando eu estou lá, e eu vejo um padre, assim, uma coisa dentro de mim, assim, eu tinha uma vontade de ser padre. Não é que ele é infeliz, tá? Porque Deus não torna ninguém feliz porque ele não fez o que ele queria. Agora, Deus, porque sabe que o nosso maior bem é realizar a vontade dele, ele permanece intacto. Aquilo que ele escolheu para sempre. Mas se uma pessoa, por fraqueza, no caso dele, por falta de orientação, não conseguiu realizar aquela vontade de Deus, Deus vai continuar abençoando, mas não vai tirar a vocação que ele deu. Senão Deus seria imperfeito na sua criação. Né? Quer dizer, eu sinto assim, a coisa dentro de mim, mas eu sou feliz, sabe? Bom, aquilo ficou gravado no meu coração para entender que assim, Deus nos ama, e aquilo que Deus nos deu é aquilo que nos fará feliz. Às vezes, algumas coisas nos impedem de realizar a vontade de Deus. Um deslize, um pecado, uma situação de falta de discernimento, pode nos levar para longe. Se nós continuamos amando a Deus na fidelidade, Deus vai nos abençoar sem problema nenhum. Nós seremos felizes. Mas Deus não vai tirar aquilo que Ele deu na origem, antes da fundação do mundo, como nós lemos hoje lá na formação. Então, o que eu recomendo sempre é, façam muita atenção, todos, quando são jovens, de antes de tomar as decisões, perguntar para Deus o que Ele quer de mim. Que nós lemos hoje na formação. Deus colocou como Ele quis lá no corpo, cada um como um membro específico. Então, o que o Senhor quer de mim? Qual o problema no século, no mundo hoje? O mundo não trabalha para realizar a vontade de Deus. Então ninguém na sua escola, desde os 4, 5 anos de idade até os 18, ninguém vai perguntar isso para você, nenhum professor vai dizer para você, e aí, já sabe qual a sua vocação? Ele vai perguntar para você, e aí, já sabe qual vai ser sua profissão? Só que a profissão é só um aspecto da realização humana. E hoje, nas profissões modernas, ela é só o ganha-pão. Porque muitas profissões modernas não têm nem sentido humano mais. Então, vou aprender a amar mais, eu sou TI, trabalho lá atrás de códigos e números, vou aprender a amar mais com isso. É uma linguagem totalmente esquisita. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado. Vocês são jovens, graças a Deus estão aqui. Podem se perguntar a Deus, vir rezar, conviver. Tem um padre, tem 2 freiras, né? Tem pessoas que estão já vivendo, pode partilhar. Todo mundo passa pelas inquietações. Agora, da mais novinha à mais velha, primeiro agradeço a Deus estar aqui, mas depois não deixe de perguntar a nosso Senhor, de mim, o que o Senhor quer de mim. São Paulo, quando se viu naquela situação, ele perguntou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta, se for feita da forma correta, nosso Senhor a responderá. Se for feita com sinceridade de coração, nosso Senhor a responderá. Deus não chama alguém para deixá-lo na confusão. A questão é que chegar à pergunta correta exige um grau de humildade e despojamento que o mundo não nos ensinou. O mundo nos ensinou a ser dono de nós e a escolher os caminhos da nossa vida. Quando nós perguntamos para Deus, nós temos que pegar isso e dizer, Senhor, eu coloco isso à disposição. Só que eu dizia na formação, não vai cair uma cartilha do céu dizendo o que eu tenho que fazer no dia de amanhã. Eu não sabia. Eu dizia, com 18 anos eu sentei ali e falei com tia Madalena, que está com fé em Deus no céu, sobre isso. E eu estou com 42 e vim parar aqui. Se Deus tivesse me dado a cartilha, bom demais. Só que Deus não me deu a cartilha. Ele pediu um sim, depois de outro sim, depois de outro sim, e até hoje está me pedindo.
Quer continuar? Quer ficar? Quer? E eu vou dizendo meu sim a ele. E quanto mais eu digo sim, mais eu vou me tornando aquilo que Deus quer. E é só isso que o nosso Senhor quer de nós. Então, primeiro, experimentem o amor dele. A missa é o melhor lugar. Então, comungem, com paciência, façam ação de graças, coloquem o seu coração na presença de Deus, façam um ato de fé. Eu creio em Jesus, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu creio que o Senhor é o meu Pai, Deus, e o Senhor quer o meu bem, o Senhor sabe qual será o caminho da minha felicidade. Se eu não sei, se eu estou confuso, se eu estou decidindo sozinho, eu me coloco disponível, e o Senhor fala no meu coração. Deus pode revelar a vocação para uma criança pequena, como as mais novas que estão aqui. Eu sabia que queria ser padre por 5 anos, eu não podia ser padre por 5 anos. É bom Deus fazer isso? É. Porque nos preserva de muitas coisas e nos faz aumentar o desejo, aumentar o amor. Para a hora que eu puder ir, eu estar com o coração totalmente pronto. Cuidar dos mais velhos, tenham mais atenção, não se atrasem em perguntar, porque os mais velhos sempre têm mais coisas que estão apegados, que amam mais ainda as coisas do mundo. Cuidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.